Você tem dor na coluna? Você já se pegou fazendo assim nas costas? Que eu estou me pegando muito fazendo assim nas costas. Será que cidade, professor? Reclamou da cervical, torcicolo sempre. Ou a sua coluna está ok? Hoje eu converso com o diretor da Faculdade de Fisioterapia aqui da Unisanta, professor Ivan Sheida, para falar dessas dores tão comuns. São comuns as dores de coluna? Eu que ouço muito as pessoas, o meu círculo de amizade que é dolorida. Renata, na realidade, a Organização Mundial de Saúde, ela indica que de cada 10 habitantes do mundo, 9 tem problema de coluna. Então, 90% da população mundial tem queixa de dor nas costas. E isso uma febre, na realidade é uma epidemia, né? E eu digo muito para os meus alunos aqui o seguinte, que o melhor que o indivíduo pode ter na coluna é dor. Porque é o melhor que você pode ter. Porque imagine que a coluna, na realidade, é o centro de sustentação do corpo. Além disso, ela é o centro de proteção de todo o nosso sistema nervoso. Ou seja, todos os seus órgãos, todas as suas vísceras, todos os seus músculos, todas as liberações de hormônio, todas as liberações de enzimas, de ácido no teu corpo, dependem de uma ordem nervosa. Se você tiver um pinçamento durante semanas, meses ou anos, o mecanismo de bloqueio na tua coluna, e aquele nervo correspondente ao controle de uma víscera ou de órgão, com o passar do tempo, a víscera e o órgão adoecem por não receber as ordens adequadas para o seu funcionamento. Que horror isso! Então, vamos lá. O problema na coluna, a dor na coluna, ela pode gerar essa doença nas vísceras, e o contrário também? Na realidade, os pinçamentos vertebrais, as diminuições de espaços articulares que geram compressão em raízes nervosas, e elas ficarem anos fazendo isso, com o tempo, o órgão e a víscera vão adoecer. As dores são provocadas por reações inflamatórias, né, por, às vezes, uma sobrecarga, um mau jeito que o indivíduo tenha, mas o mecanismo de alteração... Então, você tem uma infinidade de problemas, desde alteração de pressão arterial até problemas respiratórios, alterações de funcionamento do intestino, da vesícula, de todo o corpo, até uroginecológico. Se eu tiver pinçamento, você tem pessoas que têm um mecanismo de bloqueio e têm dificuldade urinária, por conta, até dificuldade para evacuar, dificuldade para andar, para mexer os braços e assim por diante. Então, dependendo do nível de comprometimento, da compressão, e o nervo, as vísceras e os órgãos correspondentes, com o passar do tempo, aquela estrutura vai adoecer. Caraca, complicado demais isso. Agora, eu estou até que me ajeitando aqui. Tenho até medo de conversar de tudo que ele vem. Eu acho que eu já ouvi tudo dele e não ouvi. Mas aí, como que é o tratamento? Como que é o tratamento? Se é um pinçamento, as pessoas vão te explicar onde é. Existe um exame, existe uma ultrassonografia, uma radiografia para saber onde é um pinçamento e saber em que órgão que está sendo atingido? Sim, você tem... todos os órgãos estão mapeados de acordo com cada vértebra, cada ossinho da coluna. De cada lado dela sai um tronco nervoso. E a gente sabe que em cada nível, esses troncos nervosos controlam determinadas vísceras e órgãos. Se você faz uma ressonância magnética, faz um exame, ou mesmo um raio-x, você identifica que ali existe uma alteração vertebral, uma alteração óssea, e com a ressonância magnética você consegue ver que a estrutura está sendo pinçada, você vai comparar isso com os sintomas que a pessoa tem, com as queixas que ela tem. Então, é o tipo do paciente que chega aqui: e aí, dona Maria, como é que vai a coluna? Ah, doutora, a minha coluna está bem, mas faz 4 dias que eu não consigo ir no banheiro, meu intestino está preso e tal. Você vê que ela tem... A dor pode ter aliviado, mas o mecanismo, um dos mecanismos, porque aí você tem outros fatores alimentares, né? O indivíduo que bebe pouca água, não come fibra, e você tem outros fatores. Mas o pinçamento na coluna... O nervo que controla o funcionamento do intestino, que
o intestino tem uma mobilidade, chamado movimento peristáltico, né? Que é o que faz o bolo fecal andar e o cocô sair do corpo. Agora, se eu tenho um bloqueio nisso e diminuição do movimento, né, por causa do pinçamento nervoso, você vai ter dificuldade para ir no banheiro, porque o seu intestino não funciona de forma adequada. A contração muscular dele não ocorre de maneira adequada. E uma infinidade de outros fatores. Aí você associa um outro problema, né, que são os conflitos emocionais. O conflito emocional, ele tem uma ação direta em cima do sistema nervoso e uma ação direta em cima de todo o nosso corpo. Porque existem linhas de trabalho, de pesquisa e estudo, que dizem que toda alteração, todo conflito emocional gera um programa biológico. Esses programas biológicos, eles surgem, na realidade, para te ajudar a passar por aquele estresse, por aquele conflito. Só que, na medida em que eu não resolvo o conflito, ou o conflito aumenta na minha vida, a massa de tecido proliferado aumenta também, gerando, com o passar do tempo, até uma disfunção, gerando um tumor. Os cânceres são formados dessa forma. Na medida que eu tenho um conflito, eu desenvolvo uma massa que, a princípio, era para desenvolver uma ação de suporte biológico, mas eu não resolvi esse conflito. Eu mantive aquela vibração, né? E isso vai fazendo com que aquele tecido aumente. Os chineses falam há mais de 5.000 anos que, quando eu tenho uma alteração do fluxo de energia do meu corpo, eu gero disfunções e gero doenças no meu corpo. Uma das alterações que produzem esse tipo de alteração energética são as alterações emocionais. Então, se eu tenho raiva, se eu tenho remorso, se eu tenho ódio, se eu tenho inveja, se eu tenho medo, esses fatores interferem na vibração energética do teu corpo. E, na medida que isso ocorre, eu vou gerar disfunções nos órgãos e vou adoecer. E isso é um negócio que envolve muitas coisas, né? Bem-estar, não só alimentar, atividade física, como eu trato desses pensamentos? Através de alongamentos, de exercícios posturais, de exercícios de fortalecimento, de liberações da musculatura com fisioterapeuta, existem vários recursos para você poder tratar. É que a maioria das pessoas, elas querem uma pílula mágica. O cara quer tomar uma pílula para nunca mais ter o problema, né? Ou quer fazer 10 sessões de fisioterapia e ele vai se sentir curado. Não existe isso. Hoje nós estamos falando, comecei a falar de problema na coluna, e aí já estamos passando por questões emocionais do que a gente carrega na nossa vida. E o professor Ivan Scheider, ele tem muito essa filosofia, né, de sermos um todo e não uma parte, né? Não só o osso, não só o fígado, o intestino, né? Um todo. Tudo interligado. E quando a gente fala, problema na coluna, quando as pessoas chegam até você, estou com problema na coluna, porque tudo é problema na coluna, né? Qualquer dor é problema na cervical, torcicolo, lombar, tudo é problema na coluna. Essas dores, então, elas podem, pelo que você nos falou hoje, ela pode ser visceral e reflete na coluna, ela pode ser de um mau jeito, de uma sobrecarga que a pessoa tenha feito, e pode ser emocional. Esses são os 3 pilares ou tem outras questões? Não, na realidade, é multifatorial, mas esses 3 pilares são os fundamentais da maioria dos problemas. A gente tem que entender o seguinte: eu tenho formação em osteopatia, eu sou osteopata. O que é isso? Outro dia eu estava tentando lembrar que eu saí daqui, e aí você falou osteopatia. O que é osteopatia? Osteopatia fora do Brasil, é curso de nível superior, é uma formação, né, de 5 anos, de 4 a 5 anos, dependendo do país. Ela é um método de diagnóstico e terapia só com as mãos. Foi criado por um médico americano em 1864, o John Taylor Still. Esse médico, ele desenvolveu esse trabalho, um trabalho árduo de pesquisa, montou escolas nos Estados Unidos que até hoje funcionam,
E essa técnica se espalhou pelo mundo todo, essa metodologia de diagnóstico e terapia se espalhou pelo mundo todo. E existem técnicas especiais para você avaliar disfunções musculares, articulares, disfunções viscerais e disfunções cranianas. O grupo a que eu estou ligado aqui no Brasil também desenvolve um trabalho em cima de alterações psicossomáticas, né? Ou seja, alterações emocionais que desenvolvem doenças. Então, no Brasil, a formação é de 4 a 5 anos também, né? Uma especialidade de 4 anos, onde a gente tenta, através da avaliação completa do corpo, nós não vemos um joelho, né? Eu não vejo a lesão no joelho, eu tenho que avaliar o indivíduo como um todo para identificar o porquê que aquele joelho dói. E não simplesmente aparecer aqui com uma dor nas costas, né? Eu vou lá e ponho um estímulo elétrico na coluna dele, né? Mas por que isso ocorre, né? É um problema visceral? A osteopatia diz que 70% das dores são provocadas por alterações viscerais. E as alterações viscerais são provocadas por conflitos emocionais. Que se, de repente, você estivesse equilibrado emocionalmente, não daria essa lesão? Pode-se falar assim? Justamente isso. Quando você tem um conflito, você gera um programa biológico, né? Se eu tenho, por exemplo, a estrutura de sustentação do corpo, né, ossos e articulações, estão associados a um sentimento de desvalorização. Eu não fui valorizado ou não me senti valorizado, porque você tem o real e o virtual em tudo isso. O real, quando realmente alguém fez alguma coisa, tomou alguma atitude em que te desvalorizou. Outra você criou isso. Outra que você criou. Ou porque você acha que tem que ter mais valor. Tem isso. É o que é a grande maioria dos problemas. Arrogância. A arrogância, o ego. O ego que faz com que o indivíduo se ache, né? Eu acho que eu tenho que ter mais. E, na medida de achar que tem mais, ele se frustra e gera um conflito. E, a partir daí, ele adoece. Então, você tem um sistema multifatorial nesse processo para poder lidar com essas coisas, né? Então, quando o indivíduo chega aqui, quando você avalia, a gente tenta verificar também a personalidade do indivíduo para ver se essa lesão, vamos dizer assim, foi real ou virtual. Quando eu gero um programa biológico, aquela estrutura fica mais frágil, mais suscetível. O indivíduo vai lá e faz um treinamento pesado, ou carrega um peso, tal, vai acabar lesando. Então, não precisa necessariamente ter acontecido um evento para a pessoa. Ela pode ter criado cobranças próprias mesmo, né? Autocobrança, baixa autoestima, né? E gera isso. Por isso que a gente não pode olhar para o joelho, para o calcanhar, para o fígado, a gente tem que olhar para o todo, cuidar muito bem da cabeça, porque a gente está propenso aí a ter, hoje a gente está falando de coluna, mas de problemas, até de gripes, a gente vê, quando a gente fica tristinha, a gente fica gripada, não é? Porque a gente abriu. O joelho tem muito ligado, um dia a gente vai fazer só de joelho, o joelho tem muito ligado à sobrecarga, e às vezes é a sobrecarga da vida, né? O joelho está ligado a pessoas que sofrem por submissão. Então, pessoas que sofrem opressão. O indivíduo que tem que dobrar o seu joelho perante uma autoridade, seria ou o filho por conta do pai ou da mãe que é muito rígido, ou a esposa que sofre porque o marido é muito rígido, ou o indivíduo que sofre porque o patrão é muito rígido e produz uma sobrecarga em cima dele e vive em estado de submissão. Isso detona com o joelho de qualquer um. Nós vamos fazer, de uma próxima vez, só o joelho. Hoje, estamos falando de coluna e tem uma coisa que também eu não posso sair daqui sem saber do professor, que é a cirurgia. A primeira coisa que você me perguntou outro dia, você tem uma cirurgia? Eu falei, não fiz cirurgia nenhuma, só 2 cesáreas e coloquei a prótese de silicone. Ele falou, só 2 cesáreas. Só 2 cesáreas.
que isso pode gerar um problema, dores na coluna pela retração ao longo dos anos. Foi assim que eu entendi. Sim. Cicatrizes em qualquer parte do corpo, cirurgias principalmente, cesariana, né? É que a gente falar, não só 2 cesáreas, porque não foi uma... Porque a gente tem cirurgia de doença, né? Tive algum problema e fiz isso. Para mim, como foi uma coisa tão legal, né? Foi gerar um filho, mas é uma agressão mesmo. O que acontece é que o nosso corpo é revestido por uma malha fibrosa. Tudo no teu corpo é revestido por um tecido único chamado fáscia. Todas as células, todas as fibras musculares, todas as vísceras, todos os órgãos são revestidos por esse tecido e esse tecido prende tudo no esqueleto. Ou seja, nada está solto dentro da gente, né? Isso fica tudo preso, fica tudo unido. Essa fáscia também recebe o nome de tecido conectivo, porque ela conecta todas as células, todos os órgãos, une tudo dentro do corpo e faz com que isso seja uma única estrutura. Quando eu tenho um ponto de tensão em determinado local dessa fáscia, no caso uma cesariana, a cicatriz gera uma aderência, gera uma tensão em toda a fáscia, para frente, para trás, para baixo, para cima. E com o passar do tempo, você começa a gerar tensões anormais em cima de outras vísceras, em cima de outras estruturas articulares. Por isso, muitas mulheres que fizeram cesárea têm dor lombar, ou tem dor no quadril, ou tem dor no membro inferior, ou tem algum outro comprometimento visceral, porque a tensão gerada naquele ponto vai se dissipar pelo resto do corpo. Muita coisa. Aí, quando eu começo a ouvir, ele começa a me dar um desespero. Falar, não temos saída. Temos saída? Sim. Qual é essa? Porque não adianta nada eu falar aqui, falar para vocês, todos os problemas, falar, Renato, só traz problema para a gente. Não, eu quero trazer solução. Como que eu posso lidar com isso? É com atividade física, é com alongamento, é com viver bem, é com tirar mágoas, é com tirar pesos, é com... Com o quê? Com tudo isso. Na realidade, o ser humano é um bicho complexo, né? E a gente precisa viver bem com os outros, né? Eu falo aqui, falo para os meus pacientes, existem só 2 coisas que fazem com que a gente previna a doença ou se cure de doença, né? Qualquer doença que você tenha, você só vai curá-la, além de ter uma orientação profissional para trabalhar um pouco da matéria, né? Mas você só vai se curar realmente a partir do momento que você ame incondicionalmente as pessoas e você perdoe. Nós temos que perdoar de forma incondicional todas as porcarias que nos fizeram, todas as porcarias que nos falaram. Porque se nós não perdoarmos, nós vamos adoecer e vamos permanecer doentes. Então, isso é essencial na vida, perdão e amor é essencial na vida. E atividade, boa alimentação, atividade física, procurar um profissional competente que possa fazer essa orientação e o teu atendimento também, porque não adianta você perdoar, é extremamente importante, mas alguém tem que liberar aquela aderência que você já existe. Exatamente, porque se realmente tem algo físico, né, como a aderência, você tem que se reequilibrar também, né? E você faz isso com atividade física, o quê? Alongamento? Não, eu recomendo, se você tem um problema, procure primeiro se tratar, né? Então você vai procurar um osteopata, fazer RPG, pilates, algum tipo de... procurar um serviço de fisioterapia que possa fazer as liberações. Na medida em que você faz as liberações, a osteopatia, na realidade, ela acredita no princípio da autocura. O osteopata, ele desbloqueia o fluxo de energia do indivíduo, fazendo a liberação das vísceras, das articulações, e o próprio corpo se cura, na medida em que ele foi desbloqueado. Então, a partir daí, desbloqueado e equilibrado, você vai partir para a tua atividade que te dá mais prazer e praticar de forma contínua. As pessoas chegam para mim e falam assim, poxa, mas olha, eu fazia pilates e não adianta nada, estou todo dolorido. Eu parei 2, 3 meses, voltou a doer. E vai voltar. Porque o corpo ele se mantém, ele é extremamente econômico, Renato. O músculo gasta muita energia.
Se você tem músculo bem alongado, porque você trabalhou bastante, você tem um músculo bem forte, hipertrofiado, porque você trabalhou bastante, se você parar de 3 a 4 meses, e você treinou 10 anos, se você parar de 3 a 4 meses, você perde 50% do condicionamento que você adquiriu. Então, o que acontece com o tempo? Você para 2, 3 meses, todo aquele benefício que você adquiriu, você perde. A musculatura volta a encolher e volta a diminuir a massa. Então, você perde força e flexibilidade. E vai voltar a doer. É uma mudança de hábito para o resto da vida, né? A gente tem que fazer. E aí, amar incondicionalmente e perdoar incondicionalmente. Não tem outro jeito. Só assim a gente consegue viver bem. Por isso que eu adoro conversar com você. Por isso, ele é o tudo de bom, ele é essa formulazinha, não tem segredo. A gente vem falando tanto, né? O bem-estar com tudo, né? Ligação espiritual, para dentro da gente também, atividade física, boa alimentação. É tudo isso. Muito obrigada, viu, professor? E vocês, espero que tenham gostado também e servido para alguma coisa, não só assustado.